Olá! Na nossa terceira aula sobre educação e inclusão social, nós vamos tratar dos marcos jurídicos, isto é, das principais leis que no Brasil regulamentam esta matéria e dos principais documentos referenciais que foram elaborados ou no Brasil ou em outros países ou internacionalmente, mas que tiveram um forte impacto e uma forte influência sobre o nosso marco legal. Poderíamos começar essa história no século XIX. Vocês viram, pelo depoimento do professor Marcos Mazzotta, no último programa, na última aula, que a educação especial foi pela primeira vez trabalhada no Brasil durante a vinda do Dom João VI para o Brasil, no começo, portanto, do século XIX. Nós resolvemos pegar um marco jurídico bem mais recente, de 1961, que foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961. E vejam bem, antes de mais nada, vejam bem o ambiente de liberdade, de democracia, o ambiente libertário que a gente respirava naqueles anos no Brasil. Brasília tinha acabado de ser inaugurada, a indústria automobilística, o presidente JK, a história dos 5 anos em 5, a Bossa Nova que estava nascendo, o cinema novo, enfim. O país parece que ele emergia, ele vinha com um vigor muito grande. E a gente percebe isso numa lei como esta. Numa sociedade ainda conservadora, vocês vejam, em 1961 fazia apenas 80 anos, nem 80 anos, que a lei da escravidão havia sido abolida. Não é? Que a escravatura havia sido abolida. Portanto, era um fenômeno muito recente. O Brasil era uma sociedade muito conservadora ainda. Mas neste ambiente, vocês vejam esta lei, a educação nacional, artigo 1º, a educação nacional inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana tem por fim a condenação de qualquer, dentre vários outros princípios, a condenação de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como qualquer preconceito de classe ou de raça. Vocês vejam que beleza, é uma declaração de princípios da maior importância para quem vai começar a trabalhar com educação. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. E lá adiante, no artigo 88 e no 89, então vem a questão específica da educação especial. A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação. Vocês já perceberam pela última aula que esta questão é uma questão muito importante, o enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los, vejam aqui, ainda o império do princípio integracionista, na comunidade. No artigo seguinte, outro tema extremamente polêmico, também já começou a dar para sentir na última aula, vocês vão ver nas próximas como isso pega fogo. Toda iniciativa, privada, considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educação, receberá apoios e receberá subsídios públicos. Então, portanto, aqui nós temos questões de extrema importância, questões doutrinárias extremamente importantes para a constituição do sistema de educação especial. Muito bem, mais um pulo grande e vamos para a nossa querida Constituição de 1988. E o que diz ela no seu artigo 205? Que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, etc, etc. Muito bem. Artigo 208, que está também no capítulo da educação. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, e aí tem uma série de incisos. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Vocês percebem que já há aqui uma mudança de tom, de 1961 para 1988. Muita água passou embaixo da ponte, houve o golpe de 64, houve todo o período ditatorial, houve cartas constitucionais, houve uma série de mudanças no panorama político, institucional e social do país. E vocês vejam que outra vez respira-se aqui um ambiente libertário, um ambiente de direitos humanos, um ambiente de direitos sociais que, como nós já vimos no nosso curso sobre a organização do Estado brasileiro, é uma das marcas, ou é a grande marca, da Constituição Federal de 1988. Em 89, logo no ano seguinte, eu peguei aqui uma lei que não é uma lei da área de educação, mas é uma lei que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, quer dizer, é uma lei que foca especificamente os indivíduos. E vocês vejam aqui,
e vocês depois, seria interessante que mais para o final do curso, que vocês voltassem a ler isto aqui, para vocês verem que há uma diferença de tom, há uma diferença de tratamento em relação à questão das necessidades especiais e mesmo em relação à questão da educação. Quer dizer, esta legislação, que eu não vou ler toda aqui para vocês, mas ela vai ficar aqui disponível, o que ela está aqui muito preocupada é com o pleno exercício dos direitos básicos pelas pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, e o que precisa acontecer para que este exercício dos seus direitos aconteça de maneira plena, não é? Então, para fim estabelecido no caput desse artigo, os órgãos e entidades de administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. E aí vamos lá. Na área de educação, que foi o que eu quis, obviamente, ressaltar para vocês, a inclusão no sistema educacional da educação especial, com a modalidade educativa, no primeiro e segundo grau, em todas as modalidades de ensino. A inserção no referido sistema educacional das escolas especiais, privadas e públicas. Quer dizer, aqui, a discussão toda doutrinária em relação ao público e ao privado, ela não é a tônica, ela não é a coisa mais presente. A oferta obrigatória e gratuita de educação especial em estabelecimentos públicos de ensino. O oferecimento obrigatório de programas de educação especial no nível pré-escolar, em unidades hospitalares, etc. O acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda e bolsas de estudo. Matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrar no sistema regular de ensino. Isso aqui é muito importante. Matrícula compulsória. E, para concluir, isto aqui está em vigor, esta lei está em vigor. Constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa, recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar sem justa causa a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta. Vocês veem, portanto, que esta matéria passa a ser tratada com muita seriedade, quer dizer, a questão da igualdade dos direitos, da igualdade dos direitos de acesso dos indivíduos, de todo e qualquer indivíduo, aqui no caso, ao sistema educacional, passa a ser tratada de uma maneira extremamente rigorosa. Quero dizer que esta lei continua em vigor. Evidentemente, é muito ruim quando essas questões têm que ser resolvidas no âmbito da justiça. Não é? Quer dizer, a consciência em relação a estes processos, ela tem que ser assimilada por todos os atores desta história, desta cena, no caso os professores, gestores de escola, diretores de escolas públicas e privadas, evitando-se que a coisa chegue às raias dos tribunais, às raias, enfim, do Ministério Público e desse tipo de iniciativa. Muito bem, a Política Nacional de Educação Especial de 1994 é um documento que ainda estava muito marcada pelo paradigma integracionista. Ele pressupunha um esforço grande para trazer as pessoas para a norma, para a normalização, né, para habilitar as pessoas para poderem acompanhar, isso está inclusive dito aqui, habilitar ou capacitar os portadores de deficiência a poderem acompanhar o ritmo normal de escolaridade. Então, a questão da normalização, a questão da integração, sobre a qual nós já falamos, e o foco todo em cima do indivíduo. Não é? Quer dizer, não é um problema das estruturas se adaptarem, da escola se adaptar, como passou a ser depois. Mas o foco está sendo colocado todo no indivíduo, é uma atuação sobre o indivíduo portador de deficiência para que ele consiga se integrar. Muito bem, e várias outras coisas, né? É curioso que, neste mesmo ano de 1994, era aprovada a Declaração de Salamanca, da qual nós vamos falar em seguida, da qual o Brasil era signatário, e que foi o documento, digamos, foi o divisor de águas, não é, que praticamente rompeu com essa lógica integracionista que ainda sobreviveu durante muitos anos no Brasil e em muitos outros países, inclusive países mais desenvolvidos do que o Brasil, e implantou, então, lançou as bases de uma lógica marcada pela inclusão.
a lógica inclusivista. Então, a Declaração de Salamanca foi firmada por representantes de 90 e tantos países e 25 grandes organizações internacionais, expressa um conjunto de princípios. Ela está na nossa bibliografia, faz parte da nossa bibliografia. É interessante que vocês consultem, que vocês leiam, porque é um documento extremamente rico e que mostra muito claramente esta mudança de princípios, né? E esses princípios que devem ser aplicados tanto para países em nível nacional, regional, como ela tem recomendações para serem adotadas no nível de cada escola também, de cada estabelecimento escolar. Então, é um guia conceitual, doutrinário, teórico e metodológico de extrema importância e foi realmente um divisor de águas na história da educação especial, não é? Então, dentre outras coisas, a escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos e não os alunos às especificidades da escola. O ensino deve ser diversificado, realizado num espaço comum a todas as crianças, quer dizer, isso é muito contra a lógica segregacionista, que não é mais aquela da Idade Média, não é obrigatoriamente aquilo, mas é o cuidado no manejo, por exemplo, das salas especiais, como é que se relaciona com as entidades especiais e assim por diante. Quer dizer, esta preferência pelo convívio, pelo espaço comum a todas as crianças, pela escolarização num ambiente de escola regular. Bem, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, ela ainda carrega, ainda que posterior à Declaração de Salamanca, ela ainda carrega um certo ranço da lógica anterior, da lógica integracionista anterior. Ela apresenta, por outro lado, ela tem uma grande novidade que ela traz um capítulo inteiro, especialmente voltado para a questão da educação especial. Esse capítulo tem 3 artigos, eu não os repeti aqui, mas o primeiro deles, o 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Além disso, a lei determina que, isso aqui é a lei também, a oferta de educação especial é dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária, aqui, para esta lei, na faixa de 0 a 6 anos, durante a educação infantil. Estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos portadores de deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e professores com formação especializada. É preciso também dizer que toda essa lógica anterior, especialmente nos tempos mais antigos, era muito marcada por uma lógica da medicalização. Quer dizer, havia uma presença de profissionais da saúde muito forte nesses processos, no processo de encaminhamento e nos processos de socialização e de formação de pessoas portadoras de deficiência. Quando aqui a lógica dos profissionais da área de educação passa a imperar e passa a ser vista, e da psicologia e da pedagogia e assim por diante, passa a preponderar nos processos de educação e de socialização destes jovens e destas crianças. Alguns anos depois, pouco tempo depois, em 99, acontece a Convenção da Guatemala, que é uma convenção que foi firmada também pelos países da Organização dos Estados Americanos, né, e que vai muito na mesma linha, foi aprovada pelo Brasil, inclusive foi promulgada no Brasil através de um decreto, né, da Presidência da República, onde ela foi integralmente incorporada, portanto, ao corpo, digamos, jurídico, ao corpo normativo brasileiro. E ela vai muito na mesma linha, né, defende-se contra todas as formas de discriminação, não é, contra pessoas portadoras de deficiência e diz que os estados devem trabalhar prioritariamente na prevenção, na detecção e na intervenção precoce, na sensibilização da população, porque isso também é muito importante, quer dizer, como a gente disse no começo, e essa não é uma questão que você vai resolver tratando o professor e o aluno, ou o profissional de qualquer área e o aluno, mas isso envolve uma coletividade, isso envolve a classe, envolve a escola como um todo, envolve a família, envolve o bairro onde a criança mora, enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração e são vários os meios de sensibilizar a população para esse tipo de situação. Permitir o respeito, a convivência e assim por diante. Muito bem.
A política nacional de educação de 2001, então ainda muito marcada pela lógica integracionista, reafirma o direito constitucional à integração dessas pessoas no sistema regular de ensino, mas reconhece que há ainda uma distância da realidade, quer dizer, que o aparato escolar, o sistema educacional ainda não tem condições. Quer dizer, reconhece que há um ideal lá na frente de integração mais completa, mas admite que, enquanto isso, é preciso fazer outras coisas e agir de outra maneira. Não é? Reforça a importância da escola integradora, das modalidades de ensino, das classes especiais, da detecção precoce, e também do papel das entidades privadas. Vai um pouco na linha do que a gente falou há pouco, né? Estabelece a necessidade de adequação já da escola, já fala mais de equipamentos, já fala mais de formação de professores. E, finalmente, o documento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que este é o grande documento de que vocês, enfim, de que nós falamos na aula anterior, quando vocês tiveram os depoimentos dos especialistas, e especialmente a professora Maria Tereza Egler Mantuan. Então, este documento foi elaborado por um grupo de trabalho, nomeado por uma portaria do Ministério da Educação em 2007, né? E ela se encaixa num movimento muito mais amplo, num movimento mundial em defesa do direito dos alunos de estarem juntos, de aprenderem juntos, e de, enfim, uma concepção muito mais integradora, no sentido da inclusão muito mais completa, não é? É preciso dizer que, no contexto internacional, o Brasil é um dos países que tem a legislação mais avançada, a legislação mais progressista em matéria de educação especial e de direitos da pessoa portadora de deficiência, da pessoa com necessidades especiais. É claro que há muitas coisas a serem feitas ainda e a distância entre o que preconizam as leis e a realidade efetiva de cada estabelecimento escolar, de cada cidade, de cada recanto desse país, a distância entre tudo isso é bastante grande. Bem, aqui eu deixo para vocês bastante material, isso aqui é um resumo extremamente sintético, o documento não é muito extenso, mas ele é muito rico, ele é muito denso. Eu procurei fazer aqui um resumo que vai ficar para vocês com os objetivos e com as principais questões que precisam ser garantidas ao cumprir estes objetivos. A questão da transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Porque este é um outro problema grave também. Na escola básica, nós temos hoje, aí tem dois problemas. Nós temos hoje uma conquista dos últimos 20 anos, que é a universalização do acesso à escola básica, é visto assim por muita gente, mas a gente vai ver na aula sobre estatísticas que, no que diz respeito às crianças com necessidades especiais, nós estamos muito longe da universalização. Aliás, muito pelo contrário. Nós atingimos ainda uma parcela relativamente reduzida das crianças e jovens com necessidades especiais. Ainda no ensino básico, estes números ainda são um pouco mais expressivos, ainda que muito longe, muito distantes da necessidade, mas são mais expressivos. Mas o processo de eliminação, o processo de evasão escolar, ainda na escolarização básica, é muito grande. Quando a gente fala em ensino médio, então, o acesso diminui muito consideravelmente. E no ensino superior, mais ainda. Quer dizer, as peneiras que existem para a população como um todo, com questões de natureza social, de natureza econômica, para as pessoas portadoras de necessidades especiais, ainda as barreiras são muito maiores, os obstáculos a vencer são muito maiores para que a escolaridade tenha continuidade. A questão da formação de professores é tratada com bastante mais cuidado, a importância da participação da família, as questões de acessibilidade urbanística, eu estava dizendo das calçadas, das ruas, de transportes especiais voltados para as necessidades destas pessoas, nos mobiliários da escola, os projetos arquitetônicos, os corredores, as toaletes, as entradas de classe, o próprio mobiliário dentro da classe e assim por diante. E a necessidade de articulação intersetorial de que nós já falamos, quer dizer, não é só educação, isso tem que ser visto por um conjunto muito mais amplo de políticas públicas.
Uma palavrinha sobre financiamento. Nós falamos sobre o Fundeb, né, já em outras aulas, que é enfim, o grande fundo de financiamento da educação básica no Brasil, que foi reformulado recentemente em 2007, e o decreto que regulamenta o Fundeb, ele prevê uma coisa extremamente importante, que para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb será admitida a dupla matrícula dos estudantes na educação regular da rede pública, como qualquer aluno, que recebem atendimento educacional especializado. A dupla matrícula implica o cômputo, quer dizer, a contagem do estudante, tanto na educação regular da rede pública, quanto no atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou por instituições comunitárias. Aqui temos também uma outra questão, alvo de intensos debates, de intensas disputas. Né? E admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb entre os municípios, né? Porque o município recebe uma parcela proporcional ao número de matrículas que ele, município, garante no ensino básico. Então, admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do Fundeb, o cômputo das matrículas efetivadas na educação especial oferecida também por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas e assim por diante. Muito bem. Por fim, a Lei 12.796, que altera a Lei de Diretrizes e Bases de 96. Né? Ela acrescenta aqui um entendimento específico em relação ao atendimento especial, ao atendimento educacional especial gratuito, não é? Reafirma a rede pública regular como sendo preferencial para o atendimento das pessoas portadoras de deficiência. Muito bem, e deixo vocês com esta imagem que eu acho que diz muito das questões mais profundas que a gente já vem tratando. Não é? Há um filósofo do direito, um filósofo francês chamado Lacordaire, que tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza, não é? E a lei liberta. Então vocês veem aqui que a igualdade, ela não é obrigatoriamente este tipo de igualdade. A igualdade tem que levar em conta as necessidades especiais de cada indivíduo. Muito obrigado, até a próxima aula.